You're like a circle that floats around me. Vamos ao que interessa. O primeiro ponto que você vai fazer, você pode fazer agora, você não precisa esperar o ano. Você já pode começar a gerar essa mentalidade agora. Escreva o que eu vou te falar agora. Escreva o que eu vou te falar agora. Tá, anote. Isso daí para vocês. Anote. Pare de viver a vida dos outros. Que inferno é esse de você querer viver a vida do outro? Pare de viver a vida do outro. O outro tem seus sonhos, o outro tem os objetivos e você está aqui para viver a sua vida. Pare de querer agradar as pessoas. Pare de querer fazer com que as pessoas olhem para você, percebam você e tem que ficar agradando as pessoas. Hoje tem muitos pais aí que acham que os filhos têm que ser do jeito que eles têm que ser. E se você tem filhos também, não queira que seu filho viva a vida que você quer. De repente você está numa frustração ferrada, uma vida ferrada, mas você tem que corrigir você e não refletir no seu filho aquilo que você gostaria que ele fizesse. Geralmente os pais falam para os seus filhos ou têm sonhos que eles não realizaram por incompetência deles, mas reflete aquele sonho nos filhos. Eu quero que meu filho seja assim, meu filho poderia ser assado, meu filho poderia fazer um monte de coisa. Mas na verdade, é um sonho que você está replicando na vida do seu filho. Então entenda, pare de viver a vida dos outros. A grama do vizinho não é mais verde do que a sua. Pode estar mais cuidada, porque ele cuida melhor, mas ela não é mais verde do que a sua. Talvez ele esteja fazendo alguma coisa que você não esteja fazendo. Então pare de viver a vida dos outros. Pare de viver a vida do seu irmão. Pare de querer cuidar de todo mundo. Pare de achar que todo mundo está ali para isso. Boa noite, Ju. Como seja muito bem-vinda, meu amor. Então, primeiro ponto. Escreva, anote. Pare de viver a vida dos outros. Tá? Pare de viver a vida. Por quê? A partir do momento em que você vive a vida dos outros, você para de viver a sua vida. Você para de fazer as coisas que importam. Você para de deixar de atingir os seus sonhos, os seus objetivos. E você tem que ter em mente muito bem aquilo. Você tem um filho, então você tem que cuidar do seu filho. Mas você não pode viver a vida do seu filho. Você não pode viver a vida dos seus pais. A gente tem que fugir daquela coisa. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Tem um rapaz uma vez que ele, muito bem estruturado de vida, né? E ele queria, parecia uma oportunidade enorme para ele comprar uma casa no litoral. Uma casa boa, uma casa grande. E nesse dia ele estava preocupado, ele estava preocupado e quase não fechou negócios, porque os pais deles não tinham uma casa para morar. Os pais deles viviam de aluguel. Ele já tinha a casa dele e apareceu uma oportunidade para ele comprar uma casa no litoral. E na mentalidade dele, ele falou: caraca, eu vou comprar minha segunda casa e meus pais não têm uma casa para morar. Você está entendendo? Aí eu falo para você, o que ele deveria fazer? Comprar uma casa para os pais ou não? Mas quem que fez a cagada lá atrás? Foram os pais dele? Então, os pais deles não compraram, não conquistaram nada na vida. Não fizeram o que tinha que ser feito. E agora eu vou deixar de fazer as minhas coisas, porque meus pais não compraram uma casa. Eu vou deixar de comprar uma casa para mim, que meus pais não quiseram comprar uma casa para eles. O que ele fez? Ele ligou para a mãe dele, comentou com a mãe dele, conversou com a mãe dele, uma senhora muito sábia, por sinal. Falou: meu filho, ela falou assim desse jeito para ele: meu filho, não é porque eu e seu pai não conquistamos uma casa que você vai deixar de conquistar as suas coisas por culpa da gente. Isso não é problema seu. Então vá viver os seus sonhos. Vai comprar aquilo que é melhor para você. Porque afinal de contas, se eu e seu pai não fizemos, isso não é problema seu. Isso não é culpa sua. Foi uma quebra de paradigma. Ele foi lá e comprou a casa dele. A casa que ele desejava. A casa que ele queria para ele. Você viu que curioso? Se ele não tivesse uma mãe sábia, provavelmente a mãe dele ia ficar contra ele. E eu vejo isso acontecer direto. Eu vejo isso às vezes, expressão das pessoas, quando elas querem fazer alguma coisa e não fazem porque elas estão preocupadas com o outro, vivendo a vida do outro, vivendo a vida do pai, vivendo a vida do irmão, vivendo a vida da pessoa que fala que ela tem que viver, vivendo uma série de coisas. E na verdade,
as coisas não são desse jeito. Então, viva a sua vida e pare de viver a vida dos outros. E não se sinta culpado por estar vivendo a sua vida. Não se sinta culpado por estar vivendo a sua vida. Viva a vida de uma forma intensa. Ela é curta demais para você se preocupar com os outros. Ela é curta demais para você se preocupar com a vida dos outros e para agradar os outros. Se fosse por uma questão de agradar, eu nem estaria aqui, porque as pessoas me estão chamando ultimamente de louco, de maluco. Tá? Como você tem coragem de fazer isso? Eu não estou nem aí, porque eu parei de viver a vida dos outros, eu estou vivendo a minha vida, independente das críticas que a gente vem recebendo, que a gente está fazendo. Porque é um propósito que eu tenho, é fazer isso. Tranquilo? Segundo ponto que eu vou passar para vocês aqui. Ó. Tudo que vocês forem fazer começa na mente. Tudo que vocês começam na mente. Naquele programa que nós estamos desenvolvendo, que faça um upgrade emocional, ele fala exatamente isso daqui. O que você precisa fazer? Você precisa trocar a HD, precisa trocar os processadores mentais, aquilo que te atrapalhou durante toda a sua vida, desde a sua infância até hoje. Você precisa trocar, porque as crenças que você adquiriu, se você não fizer um exercício forte, de forte impacto emocional, você vai continuar vivendo com as mesmas crenças e vai colher os mesmos resultados lá na frente. Porque a crença nada mais é do que uma verdade real para você. Só que você com crenças fortes e crenças limitantes, você não consegue ampliar o seu leque de opções. Você não consegue ver as coisas melhores na sua vida. Então você tem que falar. Hoje eu estava conversando com a Cris mesmo, eu falei para a Cris, um dos meus maiores arrependimentos, na verdade, não, a gente não pode se arrepender de nada. Então, um dos meus maiores aprendizados hoje foi quando eu me formei não ter continuado a estudar. Esse foi um dos meus maiores pecados na minha vida. Mas não estudar a formação direito, não. É estudar um desenvolvimento. Eu demorei demais para estudar o desenvolvimento, que hoje eu não faria essa faculdade, não faria nada. Então eu comecei a mentalizar coisas novas para mim, só que alguma coisa me barrava. É como se eu tivesse uma laje na minha cabeça, ela não me deixasse passar, mas não porque eu não tinha condições ou competência para fazer aquilo, mas porque as minhas crenças me limitavam. As minhas crenças me limitavam. E hoje eu treinei tanto, hoje eu tenho uma fé tão grande hoje, que tudo que eu faço, por incrível que pareça, até quando eu tento desistir e não queira fazer, vem uma voz no meu ouvido, eu acredito que é uma voz divina, de verdade, eu acredito que é uma voz divina. Essa voz fala assim no meu ouvido: simplesmente faça. É isso, simplesmente faça. Ponto. Mais nada, não tem mais nada. Simplesmente vai lá e faça. Porque se eu fizer alguma coisa, as coisas vão acontecer. E se eu não fizer nada, as coisas não vão acontecer. Isso é uma mentalidade. Então tudo vai começar aqui, ó. Tudo começa na minha mente. E quando você treina a sua mente, quando você treina aquilo que você realmente quer para você, quando você realmente quer para você, ela vai iniciar aqui. Então tenha um sonho, tenha uma meta e um objetivo que você vai conseguir atingir o seu número. Você vai conseguir atingir a sua meta. Então é dessa forma. Mas você precisa mudar o seu mindset. Você quer ver como é cruel isso? Muitas vezes você deve falar para o seu filho aí, ou você ouviu muito, que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, que homem não chora. Vocês já ouviram isso? Eu já falei isso em outras lives, estou replicando aqui para vocês, né? A Bruna até falou uma vez aí pra gente lá, come com a boca fechada, tá comendo merda, tá comendo bosta, né? Então tem coisas que você precisa quebrar na sua mente. Você precisa quebrar urgentemente na sua vida. Mas você só consegue fazer essa mudança através de treinos específicos de ressignificação mental. Porque tudo começa aqui. Se você achar que você não tem condições, não tem competência, realmente isso não vai acontecer para você. Nada vai acontecer na sua vida. Então você tem que ter essa ideia de que tudo vai acontecer na sua mente, que você vai ter condições de fazer isso. Se você não pensar desta forma, você não vai criar nada. E é justamente esse treinamento que nós estamos criando agora do Upgrade Emocional que vai transformar com treinamentos específicos de alto impacto emocional para transformar a sua vida. São exercícios fantásticos de ressignificação mental que vai quebrar crenças e vai fazer com que você alcance um novo patamar na sua vida e um novo projeto de vida. Terceiro ponto que eu vou falar para vocês aqui, ó. Arrume uma segunda renda. O que acontece aqui, gente? Às vezes a gente tem somente uma renda, né?
Nós temos somente uma renda. E se você perder aquela renda, você provavelmente vai ficar à deriva, vai ficar à míngua, vai ficar sem saber o que resolver e como resolver aquilo. O problema de uma única renda é que as pessoas acham que aquilo nunca vai acabar. E aquilo acaba, aquilo se perde. Você perde aquilo que você tem. Você perde, de repente, como a maioria das pessoas se apegam tanto ao salário. Tá? E quando você perde aquilo, você não tem mais nada. Assim como um empreendedor, ele perde a empresa, ele tem uma quebradeira no momento da sua empresa, ele não tem uma outra renda, ele acaba ficando sem ter como cumprir os seus compromissos, tendo as suas coisas. Então você precisa ter uma renda extra. Procure uma renda extra. Não tenha preguiça de fazer isso. E não tenha vergonha de fazer isso. Procure uma renda extra. A gente hoje, eu trabalhei o dia inteiro, hoje, dia 29, trabalhei o dia inteiro numa construção de uma renda extra. Eu estou desde ontem fazendo isso e trabalhando com muita vontade na construção de uma renda extra. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu quero estar preparado para aquilo. Eu quero estar desenvolvido e melhor naquilo. Então veja quais são as suas habilidades. Talvez você esteja num emprego que você não gosta, fazendo alguma coisa que você não quer, mas você pode criar esta renda e desenvolver essa renda. Faça aí alguma coisa. Planeje alguma coisa, mas faça. Em vez de você ficar sentado o dia inteiro vendo TV, chegar cansado em casa, faça alguma coisa. Você trabalha o seu horário normal para sustentar e das 9, sei lá, das 7 às 10, das 8 às 10, 2, 3 horas por dia, à noite ou de manhã, faça aquilo, construa o seu sonho nesses momentos. Não abandone o que você tem, porque é uma renda que vai te levar para a vida. Mas construa um momento, construa algo nesse período para que aquilo possa, lá na frente, você não se perder. Para que lá na frente você possa ter algo diferente, uma renda diferente para você. Então, não se esqueça, construa uma segunda renda. Construa uma segunda renda. Beleza? Quarto passo. Esse quarto passo é para quem ainda está aqui, ainda tem essa possibilidade. E a gente vem ouvindo muitos fatos, muitas histórias ruins, familiares, coisas ruins. Mas uma coisa que eu tenho que falar para você, é um fato bíblico. Então você precisa honrar pai e mãe. Honre pai e mãe, sempre na sua vida. Honre. São as pessoas que você tem que ter perto de você. Talvez, para quem hoje perdeu seus pais, como tem pessoas no grupo aqui, vocês precisam entender o seguinte, que um dia aquilo acaba, um dia aquilo vai embora. E aí? Valeu a pena? Aquilo que eu passei com aquela pessoa, valeu a pena? Eu falei para aquela pessoa que eu amo, que ela é boa, ou eu honrei aquilo, eu estava com ela, eu participei com ela, ou simplesmente eu abandonei, eu simplesmente larguei. Você tem que saber mais ou menos o que isso te leva, qual é o sentimento. Então, se você tem aí seus pais, as pessoas que estão com você, honre pai e mãe. Veja bem, eu falei para você honrar pai e mãe, sempre, sempre. Não estou falando para vocês viverem a vida dos seus pais, falando para você honrar. Então, honre. Esse é um fator bíblico, esse é um fator extremamente emocional, mas não leve culpa. Não fique culpado, não se sinta culpado, como hoje eu observo muitas pessoas que vão sentir, sim, culpa quando perder pai, perder mãe, porque não está honrando seus pais em vida. Isso é uma premissa que eu carrego comigo desde todas as minhas vidas, desde que eu descobri que isso estava nos 10 mandamentos, e enfim, honre pai e mãe. Não se esqueça dos seus pais, tá bom? Não se esqueça mesmo, de verdade, de coração. E isso está aqui na minha lista, tá? A gente não tem nada combinado aqui, tá na minha listinha aqui, porque vocês pensam que eu não tenho cola, eu faço uma colinha, tá aqui, ó, eu faço uma colinha, um ponto a ponto, tá? Para que eu possa falar para vocês e não perder o ritmo daquilo que a gente está falando, né? São tópicos bem específicos para ficar uma coisa bem legal, bem bacana. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico. Uma coisa que eu tenho visto muito nas pessoas hoje em dia é uma descrença muito grande. As pessoas estão descrentes, as pessoas não têm fé, as pessoas não acreditam mais nas coisas. As pessoas acham ou acreditam naquilo que
crença dela manda. Você está entendendo o que eu estou querendo passar para você? Quando você tem uma crença muito forte e você vê dificuldade nas coisas que você faz, a sua fé vai embora. E o importante é ter fé nos momentos em que você tiver maior dificuldade, onde seus desafios forem maiores. É aí que está o maior problema disso. Você não tem fé quando as coisas estão ruins para você. A sua fé só vem quando está tudo bem. E a verdadeira personalidade ela se apresenta em ter fé e acreditar, mas desde que você faça a sua parte na fé. Então tenha fé. Acredite que você pode acontecer. Acredite que tudo aquilo vai passar. Tinha um rei, não sei se eu já contei para vocês essa história. E ele passou muitos ensinamentos para o filho dele, para o príncipe, né? E o príncipe falava assim, o pai dele chegou e falou assim, filho, quando você está grande, logo logo você vai ser rei. Eu não vou estar aqui para estar te ajudando, para estar te orientando, então eu quero que você aprenda tudo o que tiver que ser aprendido agora e siga as minhas orientações. Para isso, eu vou te dar o meu anel, e eu quero que daqui para frente, ele tirou o anel e deu pro príncipe, pro filho dele. Que o príncipe, filho dele, ia para as batalhas, ele ia começar a conquistar, e tinha toda uma questão dessa de realmente você conquistar outras terras, né, outros povos. E o rei era muito sábio. O rei era muito sábio. E ele falou para o seu filho assim: toda vez que acontecer alguma coisa de bom ou de ruim na sua vida, toda vez que acontecer alguma coisa de bom ou de ruim na sua vida, você tira o anel e leia o que tem dentro dele. Foi feito para mim, eu utilizei e estou passando para você essa sabedoria. E assim se passou. O príncipe, jovem príncipe, né, nos exercícios, fazendo as coisas, que foi por uma guerra e ganhou uma guerra de um exército extremamente grande, um exército extremamente complicado, aquele que era difícil de você vencer. E ele venceu uma batalha e conquistou cidades grandes, cidades maravilhosas. Toda vez que ele conquistava alguma coisa, ele tirava o anel e lia aquela mensagem. Falava assim: tudo isso vai passar. Você está entendendo? Tudo isso vai passar. Ou seja, os momentos bons que você está vivendo hoje vão passar. E os momentos ruins também vão passar. E quando aquele jovem príncipe perdia alguma coisa, ou tinha muitas coisas ruins que estavam acontecendo naquele reinado, ele lia do mesmo jeito. Tudo isso vai passar. Então, independente de qualquer coisa que você esteja vivendo hoje, veja bem, de qualquer coisa que você estiver vivendo hoje, se você fizer a sua parte, se você acreditar e manter a sua fé, tiver uma fé, não ser Tomé, mas ter fé, você vai entender que aquilo vai passar. Mais cedo ou mais tarde, isso vai passar na sua vida. Então tenha muita fé. Não desista por nada dos seus sonhos. Nada, nada, nada. E aplique tudo aquilo que você conheceu. E não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso de jeito nenhum, assim como eu já fui. As pessoas nunca acharam que eu era uma pessoa orgulhosa, mas eu descobri que eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Peça sempre ajuda. Peça sempre ajuda. Exercite sempre o perdão. Peça sempre desculpas. Veja bem, o fato de você pedir desculpas para alguém que te fez mal não é para o outro, é para você. A salvação é para você. É para que você tenha um alívio. Para que você seja aliviado. E você não precisa permanecer com a outra pessoa do seu lado. Simplesmente você pediu perdão para você. Para que aquilo esteja bem dentro de você. Para que você consiga, dentro de você, ter uma vida melhor. E eu vou te falar mais. Pessoas rancorosas, pessoas que vivem com muito rancor no coração, têm uma predisposição maior a desenvolver o câncer. Pois é. Há uma predisposição maior dessas pessoas a desenvolver o câncer. E você pode prestar atenção, presta muita atenção. As pessoas que geralmente desenvolvem o câncer, claro, isso não é científico, eu estou falando por uma observação em algumas coisas que eu já conversei.
Geralmente você conversando com algumas pessoas, pode perceber que essas pessoas desenvolveram câncer porque elas têm algum problema ou alguma mágoa muito grande, ou elas não perdoam nada nem ninguém por nada nessa vida. Então exercite o perdão, tenha muita fé e busque os seus sonhos. Talvez um fato de você pedir perdão para o outro traz um alívio enorme. Traz um alívio enorme. Mas antes de tudo você precisa se aceitar e se perdoar. Perdoar pelos seus erros, perdoar pelos seus deslizes, se perdoar pelas coisas que realmente estão te fazendo mal. Então peça perdão para a sua libertação, para que aquilo te liberte e não para o outro tem que fazer a parte dele. Como eu disse lá no primeiro, pare de viver a vida dos outros. Não fique chateado porque o outro te machucou ou te fez mal, tá? Mas peça perdão e viva os seus sonhos. Acredite e tenha fé. Faça como o jovem príncipe. Anote se for o caso. Sempre que acontecer alguma coisa boa na sua vida, sei lá, tudo vai passar. E se acontecer alguma coisa ruim, tudo isso vai passar. Como sempre passa e sempre melhora sempre a vida da gente. Boa noite para quem está chegando agora. Nós estamos num passo a passo aqui para ter 2020 de excepcional. E eu tenho certeza, gente, que se vocês aplicarem isso, obviamente, sem orgulho, e eu vou te falar, eu era tão orgulhoso, que eu tive que baixar minha Cristo em 2017 e falar assim, Cris, eu preciso de ajuda. O orgulho ele está enraizado na gente, a gente nem percebe. Somos tão orgulhosos que nem ajuda o outro a gente quer. Nem falar para o outro dos nossos problemas a gente quer, porque a gente não quer que o outro fique sabendo. Mas entenda que o outro pode ajudar a gente. Você está entendendo? O outro pode nos ajudar a melhorar. E é isso que você tem que fazer. Beleza? Próximo ponto. Evite a todo custo. Olha só, hein? Evite a todo custo alimentos que fazem mal para a sua saúde, que agridem você. Um dos piores alimentos que na minha concepção, existe alguns deles, né? É o açúcar e a gordura. Tudo que é feito de açúcar e tudo que é feito de gordura é ruim. Estava conversando uma vez com o senhor e ele falou o seguinte, e tem lógico que ele falou, depois eu fui até fazer uma pesquisa, ele falou assim para mim, Rafael, eu não como açúcar. O seu corpo ele usou um nome que eu não me recordo agora, mas o corpo da gente ele tem que estar desprovido de qualquer substância, veja bem, de qualquer substância, em que se entrar algum, ou se alguma célula se perder, ou se ela não sirva de alimento, que é a gordura e o açúcar. Lembrei. Ele falou, você tem que manter o seu corpo alcalino. Porque nenhuma bactéria, nada sobrevive ao mundo alcalino. Olha que loucura. Eu falei, caramba, como assim? Falou, para pensar, se você tem muita gordura no corpo, se você se alimenta mal, você está dando substâncias e alimento para coisas ruins dentro do seu corpo, para substâncias ruins, inclusive as células cancerígenas que se alimentam exatamente disso. Mas se você tiver um corpo alcalino, nada sobrevive, porque não tem alimento ali dentro para aquelas células, nem para aquilo. E você consegue ter uma vida próspera. E eu vou te falar, era um senhor extremamente inteligente, tinha 76 anos, e era, olha, inteligentíssimo. Uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, né? Você tem duas pessoas que você quiser aprender, duas idades que você quer aprender, e aprender muito, são crianças até 5 anos e pessoas com mais de 70. Uma pela inocência e outra pela experiência. É muito bom você conversar com as crianças, porque talvez você entenda que aquela criança ali vai te trazer uma coisa que você esqueceu há muito tempo. Sabe, você esqueceu há muito tempo. Você esqueceu o quanto é bom e quanto o mundo é colorido na inocência de uma criança. E quando você conversa com uma pessoa de mais de 70 anos, você vê que ela é sábia demais. Tem muita sabedoria ali. Tem muita coisa para você aprender. Tem muita coisa para te agregar. Óbvio que você tem que ter os filtros nos dois lados, porque nem tudo é assim do jeito que parece. Às vezes você conversa com crianças extremamente rebeldes, crianças que não estão bem, né? Crianças que elas estão
são mal, porque parece que a maldade já vem na criança, né? A maldade já está ali na criança, né? E as pessoas mais velhas, elas te passam sempre uma experiência, sempre melhor. Então, tenha essa ideia, entendeu? Mantenha o seu corpo alcalino. Pare de comer excessos, gorduras, açúcar. Evite fazer com isso. As bebidas alcoólicas. Se você mantiver o seu corpo de uma forma mais alcalina, não vou falar para vocês que é uma coisa simples, não vou falar para vocês que é uma coisa fácil de fazer. Mas você pode se programar, você pode criar um método, você pode criar uma estratégia para que você vá reduzindo gradativamente isso, e isso venha melhorar o seu corpo. Um corpo alcalino, ele é desprovido de doença. Se você tem um corpo alcalino, não. E o que esse senhor ele fazia? Ele, todo dia de manhã ele evitava o pão, ele cortou a farinha. Ele cortou a farinha, né? Ele não comia pão, ele comia só o integral e tomava um suco era uma mistura de coco com alguma outra coisa que eu não me recordo agora. E aquilo sustentava. Mas o senhor soltou, mas falou assim, isso me sustenta, eu não preciso comer muito. Eu só não como em excesso. O excesso da comida ali fazia com que ele ficasse mal, ele ficasse ruim. Então ele acabou melhorando muito. Então o que acontece? Mantenha o seu corpo alcalino. Uma das formas de manter o corpo alcalino é o limão. Eu já tomei limão e aquela acidez ali, eu tirava e colocava água com limão e colocava um pouco daquela... como se fosse um sal de fruta eno, esqueci o nome. E colocava ali para tirar a acidez do limão. Quando eu tirava a acidez do limão, eu tomava. Só que tem um pequeno porém nisso aqui. É afetar o seu estômago e te causar uma gastrite, uma úlcera. Então eu tomava ali 2, 3 vezes, depois eu não tomava mais. Além da fortíssima dose de vitamina C que aquilo era ingerido no meu corpo. E eu melhorava. Então dificilmente a gente fica gripado. Aqui em casa, difícil. É raro a gente ficar doente. Raro. É coisa mais rara. Eu fiquei resfriado esses dias para trás, mas a Cris nem pegou nada. Nada. A minha filha faz tempo que ela não fica doente, mas faz muito tempo. Isso devido a uma alimentação que a gente tem muito rigorosa aqui dentro de casa. Uma alimentação realmente que vale a pena. Tá? A gente come doce. Eu sou uma formiga. Se você deixar uma lata de leite condensado para mim, eu comer ela inteirinha em 5 minutos. Eu viro ela e bebo ela lá. Eu gosto demais daquilo. Aquilo é muito bom para mim. Mas aquilo é um fator de crença, de um estímulo que eu tive lá na infância, que é aquela bendita colocar a chupeta no açúcar e dá para a criança se acalmar. Pois é, aí que está um grande problema, né? Beleza? Então, evite açúcar, refrigerante, gordura, tudo. Você pode comer tudo, mas não coma em excesso. Beleza? Próximo ponto. Esse ponto eu acho muito interessante. Eu vou falar para vocês que é um dos pontos mais importantes que eu acho. Não permita que a depressão te acerte e acabe com a depressão de todos quanto é jeito. Ai, Rafael, mas a depressão é uma doença, não dá para se livrar dela. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade. Tirando alguns fatos extremamente traumáticos aí, se você tiver uma mentalidade muito bem desenvolvida, você pode até ficar triste, desenvolvido. Mas se você fizer um upgrade, que eu falei para vocês, emocional, você consegue sim acabar com a depressão. Eu já estive depressivo, eu já tomei remédio para dormir e hoje eu não tomo nada para dormir, durmo muito bem. Por que eu durmo muito bem? Porque eu acabei com aquele sintoma de depressão. Você tem que identificar o seu sintoma de depressão. Um dos motivos que você pode ter depressão não necessariamente é uma depressão, mas é uma depressão intestinal. Você está ruim com o seu organismo. E se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora que o intestino ele é considerado como o segundo cérebro, porque toda a alimentação vai para lá. E talvez se você tem uma alimentação extremamente ruim, você fica depressivo, desmotivado, sem vontade de fazer algumas coisas. Então você precisa realmente cuidar disso. E como que eu cuidei disso? Como eu curei a minha depressão? Como que eu fiz isso? Primeiramente, eu fui diminuindo o remédio que eu tomava gradativamente. Tá? Fui diminuindo de pouquinho, eu não tirei isso de uma vez. Segundo ponto, comecei a praticar atividade física. O que acontece quando você pratica atividade física? E o que gera a depressão? Olha, pra vocês entenderam, o que gera a depressão? A depressão ela é gerada por falta de determinados hormônios ou determinadas substâncias que você tem no seu corpo, e uma delas é a serotonina. Se você não tem serotonina, que é a substância do prazer dentro do seu corpo, você provavelmente vai entrar em depressão, além de outras substâncias que você tem. Só que isso você consegue produzir de uma forma muito natural.
E a forma de você procurar aumentar a serotonina no seu corpo é praticando atividade física. Quem pratica atividade física não tem depressão. Pode olhar. Todas as pessoas que praticam atividade física, elas não têm depressão. Não tem depressão. Não tem depressão. Não tem depressão. E eu consegui eliminar todo esse processo da minha vida. Eliminei todos. Eu não tomo remédio para nada hoje em dia. Nada. Tomo remédio às vezes, porque eu exagero um pouco, como eu acabei de falar para vocês aí, numa alimentação, então eu fico exposto muito tempo ao sol quente, isso me dá uma dor de cabeça. Eu tomo um remédio para dor de cabeça, um analgésico. Só, mais nada. Mas eu não tenho mais essa depressão. E você pode acabar com essa depressão de que forma? Fazendo atividade física. O hormônio será desenvolvido naturalmente. O problema é que as pessoas vão para um remédio. E sabe qual que é o problema de você entrar nos medicamentos? Você pode tomar aquilo até um determinado tempo, mas se você não fizer nada, não vai melhorar a sua vida. Não vai acertar a sua vida. E você vai continuar com depressão lá na frente. E o mais curioso, sabe o que é? É que você anula a produção automática da serotonina e de outras substâncias pela química. E você acaba ficando o quê? Um dependente do remédio. Então você vai imaginar que você só passa da depressão quando você está assim. E não é verdade. Não é verdade. O problema é que fazer atividade física dá trabalho, né? É cansado, né? Tem que ter uma hora, ficar uma hora ali fazendo alguma atividade física, mas você precisa arrumar alguma coisa que te dá prazer. Vai dançar, vai correr, vai pra academia, não sei, vai nadar, vai fazer qualquer coisa. E o que é 1 hora por dia? Olha, 1 hora por dia para você se dedicar ao seu corpo, onde você vai eliminar qualquer tipo de medicamento, vai dormir melhor e vai acabar com a depressão. Isso não tem preço, o próprio corpo produz. O corpo não foi feito para ficar deitado, sentado, assistindo televisão o dia inteiro. Não foi. Ele não foi. Você precisa. Hoje eu fui para academia, eu falei para Cris, não tô com a menor vontade de ir para academia. Não tô com a menor vontade, estou cansada, mas eu acordei 4h30 da manhã, fui para academia. Depois que eu cheguei lá, deu certo, minha motivação já estava lá. O problema é o ir. Então você tem que ir, você tem que fazer. Por quê? Porque toda vez que eu não vou, eu falo, caramba, não vou produzir o hormônio do bem-estar aqui, posso cair na depressão. Olha que loucura, isso é até uma paranoia. Mas é até bom, porque eu vou lá e eu sei que aquilo vai melhorar. E eu não tenho mais depressão. Acabei com isso. Hoje eu deito e durmo. Eu durmo 5 horas por noite, mas eu fico bem. Sabe que você fica bem? Por quê? Eu durmo pouco, eu durmo 5 horas, e é o suficiente que eu não preciso dormir mais que isso. Acordo bem, faço o que eu tenho que fazer o dia inteiro bem, porque simplesmente eu estou de bem comigo mesmo, eu estou feliz comigo, porque as substâncias estão sendo produzidas automaticamente no meu corpo. Então acabe com a depressão, não deixe que a depressão acabe para você. Se seu ano está terminando de uma forma ruim, de uma forma que você não concorda, porque deu tudo errado, não entre em depressão, Vá lá e faça. Foi o que eu falei para vocês lá no comecinho. Aquela vozinha quando eu quero desistir, fala, Rafael, vai lá e faz. Rafael, vai lá e faz. Eu não sei o que vai acontecer, porque a minha fé é grande. Você entende? A minha fé é muito grande. Então eu vou lá e faço aquilo acontecer. Eu simplesmente estou fazendo alguma coisa. E é isso que é mais legal. E é isso que é importante na minha vida. Faça atividade física e faça o que é bom. Gere a serotonina no seu corpo para que você não entre em depressão de novo. Acabe com os medicamentos que você tem na sua gaveta. Faça uma atividade e faça com que o seu corpo produza substâncias naturais. Quem faz exercício não tem depressão. Pode procurar. Pode fazer pesquisa. Quem tem depressão, quem faz atividade física não tem depressão. Simples assim, gente. É simples assim. Então você pode ter certeza. Então faça atividade física. Ah, Rafael, não tem um horário. Tem sim. Eu também achava que não tinha e eu arrumei horário para fazer isso. Hoje eu tenho horário para leitura, eu tenho horário para ler, eu tenho horário para brincar com a Antonella, eu tenho horário para ficar com a minha esposa, eu tenho horário para tudo. Eu faço tudo. Tudo. Penso, me estresso, mas o estresse é natural, ele faz parte do dia a dia, ele não é ruim, mas a gente faz tudo. E tempo você tem. Só precisa se organizar. Beleza? E o tempo é o próximo passo. Não desperdice o seu tempo por nada.
Não desperdice seu tempo com bobagem. Não desperdice seu tempo no WhatsApp. Não desperdice seu tempo ficando ali acomodado. Utilize o seu tempo da melhor forma que você puder. Para pensar comigo uma coisa. Você dorme 12 horas, 10 horas, 8 horas por dia. É muito tempo para você ficar dormindo. É muito tempo. Para que dormir tanto desse jeito? Ah, é que meu... Não, não é. Não é porque seu corpo está cansado. Você dorme muito tempo porque você não tem uma motivação para você. Porque se você tivesse uma motivação, você fosse disciplinado, você não dormiria 8, 10, 12 horas por dia. Para pensar, se você dormir 8 horas por dia, vamos fazer uma cálculo, vou pegar uma calculadora aqui, vamos brincar comigo aqui, ó. 8 horas por dia, beleza? Você vai dormir 8 horas por dia, certo? Vezes 7 dias, vezes 30 dias. Vamos lá, 30 dias para a gente arredondar, né? 8 vezes 30 dias são 240 horas dormidas por mês. Vezes 12 dá 2.880 horas dormidas. 2.880 horas dormidas por ano. Se você fizesse em 20 anos, dá 57.600 horas dormidas. Meu, é muita hora dormida. 57.000 horas dormidas. 57.000 horas por... Como que a gente converte isso daqui agora em anos? Quanto tempo isso daqui dá em tempo de anos dormido? Quanto tempo você vai dormir? Como que é? Se eu dividir isso daqui por quanto? Por 24? Se eu dividir por 24 dá quanto? Nem sei se é esse cálculo aqui. Nossa, é muito tempo. 1.382.000, enfim, não sei qual que é o cálculo. Mas 50, depois eu calculo e faço para vocês. 57.000 horas dormidas. Agora você imagina, você converter isso para tempo. Quanto tempo você perde de vida dormindo? Então não durma. Quando você morrer, você dorme, cacete. Quando você morrer, você dorme lá na frente, você deixa, ela dorme, mas ela dorme. Acabou. Mas agora você tem que deixar um legado. Por que você está aqui? Qual o legado que você quer deixar? Por que você quer fazer alguma coisa? Por que você dorme tanto? E por que eu estou falando isso? Porque você precisa fazer uma gestão melhor do seu tempo. É quase metade da vida dormindo mesmo. Eu fiz esse cálculo aqui, se não me falha a memória, se você vive 60 anos e dorme 8 horas por dia, você dormiu 20 anos. Ou seja, você só viveu 40. Mais ou menos esse é o cálculo, tá? Eu fiz o cálculo ali e eu não recordo. Então são 20 anos dormindo. 20 anos dormindo, olha, tá mais pra Aurora, né? A bela adormecida. Então, vamos lá. São 20, você tem que fazer uma gestão do seu tempo. O que é fazer uma gestão do seu tempo? É colocar numa planilha e fazer aquela gestão de forma que você consiga, de verdade, resolver o seu problema. Então, assim, acorde no horário que te faça bem e durma no horário certo. Vai controlando seu horário, mas você só vai levantar da cama se você tiver uma motivação. Se você não tem uma motivação, vai ser motivação mesmo de fazer alguma coisa, mas vai atrás de um sonho que você tem. Nunca é tarde para começar a planejar alguma coisa. Nunca é tarde para começar a ter um sonho na vida. Beleza? Faça a gestão do seu tempo. Durma menos, leia mais e faça com que aquilo seja produtivo para você. Beleza? Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Até acabei antes, né, a live aqui. Mas assim, a questão é essa. Cuide de você, cuide da sua vida. Não se preocupe com os outros. Porque se você seguir alguns passos, não viver mais a sua vida, praticar atividades físicas e se alimentar bem, o resto você acaba conquistando. E creia mais, tenha fé. Acredite no Salvador, acredite em Deus, porque as pessoas que não acreditam em Deus, você pode notar, elas não acreditam, mas elas também fazem, quando aparecer qualquer problema na vida delas, o que elas fazem ali? Se recorre a alguém maior. E por que você só faz isso? Por que você não acredita nisso? A sensação que eu tenho quando a gente tem essa crença aqui, é que a gente conversa com Deus toda hora. Ele está aqui falando no meu ouvido a toda hora, a todo momento. Está ali na minha vida, falando comigo, conversando comigo. Você virou crente, virou... Não, eu sou cristão, acredito em Deus. É só, mais nada, mais nada. E isso é transformador. E exercite o perdão em 2020. Se você tem agora, pensa em alguém aí que você realmente não está bem com aquela pessoa, ou tem um rancor, ou alguma coisa que te incomoda lá, faça uma coisa para vocês antes de virar o ano. Você vai ver o efeito
que seu ano vai ter daqui para frente. Chega para essa pessoa, por mais bronqueado que você esteja na sua vida, por mais bronqueado que você esteja na sua vida, por mais raiva que você tenha dessa pessoa, ligue para essa pessoa, então encontre com essa pessoa e fala assim: olha, fulano, perdão por tudo que eu te fiz, perdão pelas coisas que aconteceu, eu quero aqui de coração aberto te pedir perdão. Faça isso, você não vai se arrepender. Faça isso, vai lá, peça perdão para essas pessoas e comece a viver uma vida melhor. Você não precisa estar com ela, mas você pedir perdão para você. É 50% do problema resolvido. O restante é com ela de tomar a iniciativa e não sua. Mas você vai tirar um fardo da sua vida, das suas costas, porque parece que não, mas inconscientemente aquilo acaba te incomodando. Então vá lá, peça perdão, faça isso por você e não pelos outros. Deixe o seu orgulho de lado e faça o que tem que ser feito. E você vai ver como 2022 vai ser extraordinário só por você fazer isso. Só. E agradeça todo dia. Acordou? Agradeça. Foi dormir? Agradeça. E agradeça por tudo na sua vida. Gente, beijo no coração. Fiquem com Deus.